Agora, aí. Então, nós vamos falar hoje sobre a organização da nossa vida financeira e mais alguns temas, como eu disse, relacionados à vida familiar. Então, o texto bíblico diz aí: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que a acabar? Né? Quando Jesus estava falando esse texto, né? Quando ele estava dizendo essa frase, ele estava falando sobre questões de programação para o reino de Deus, né? Se você olhar o texto, ele fala, olha, se um rei vai na guerra, primeiro ele não manda emissários para saber quantos soldados tem o outro rei, para que ele, porventura, não venha perder a guerra, mas, pelo contrário, vai pedir paz, um acordo de paz. Então, era o contexto, mas ele usou um princípio da administração financeira que nós conhecemos bem, né? O que que é inteligência financeira? Inteligência financeira, ó, o cara tá arrepiado aí, né? Não compre mais do que você ganha, né? Então, existe um adágio popular que diz que dinheiro não é problema, mas sim solução. Mas o que prejudica muitas das vezes a vida financeira, né, é que às vezes nós temos os olhos grandes demais e não controlamos, não planejamos, e aí daqui a pouco a gente está comprando mais do que a gente ganha, né? E os cartões de crédito hoje no Brasil parece que instigam as pessoas a fazer compras sem controle, né? Como se o cartão de crédito fosse algo que o dinheiro vai sempre estar lá, mas a conta vem no final do mês. Então, se você comprar mais do que ganha, corte despesas, né? Então, isso é muito bom para vocês que vão entrar no casamento, sentar e planejar, ver quanto ganham os dois, quanto vão gastar com alimentação, moradia, transporte, né? Contribuições espirituais, né? Quando digo contribuições espirituais, são aquelas que são entregues a Deus, né? O dízimo, a oferta, etc. Então, vai um alerta para quem tem uma vida financeira desorganizada, né? Se você ganhar mais, né, se você ganhar mais do que gasta, você precisa aprender a poupar, né? Então é importante que vocês entendam que os problemas financeiros são resultado de fatores, né, principalmente esse de gastar mais do que ganha, podem trazer o casal a passar por diversas dificuldades. E a gente tem que ficar atento às armadilhas que estão ao nosso redor, né? Que são colocados aí na mídia, nos outdoor, né? Saiu um telefone novo, a gente já quer comprar, um modelo novo, a gente tem um do ano passado, né? Já quer aplicar o dinheiro. Opa, olha, o negócio já foi já aqui já. Porque tem uma frase de autor desconhecido que ele diz o seguinte, que se comprares aquilo que você não precisa, você vai acabar vendendo aquilo que necessita, ok? Então lembre-se de fazer um planejamento financeiro. O que que eu estou fazendo aqui? E, isso, educação financeira, maravilha. Se comprar mais aquilo que você não precisa, acaba vendendo aquilo que precisa. E aí, eu dou uma dica para vocês, que é fazer um levantamento de tudo que vocês vão gastar, né? Fazer uma planilha, ou seja, no Excel. Vocês são a geração já que conhece informática, né? Que tem acesso a programas de controle financeiro. Então, a maioria de vocês não são leigos nesse assunto. Mas, eu não consigo usar o computador, o Excel. Faz num caderno, né? Colocar no caderno lá tudo que gasta, né? Aluguel, põe na frente lá o valor, despesa alimentícia na frente o valor, telefones, coloca lá cabeleireiro, né?
pedicure, manicure, são os gastos mensais, né? O combustível, as ofertas espirituais, e você soma os gastos. Embaixo você põe as entradas, né? Quanto de vocês vão entrar? Nossa, o que está acontecendo aqui? Só 10 minutos de reunião? Se cair, gente, entra de novo, viu? Fica preocupa não. É porque eu não tenho a licença final. Eu estou usando como convidado. Mas a hora que cair, é só clicar no link de novo. Então, o que acontece? Você coloca lá quanto entrou e diminui quanto gastou. Se faltou dinheiro, tem que começar a comprar a despesa, né? Em vez de ir na pedicure e manicure toda semana, vai em cada 2 semanas, né? Se quiser pagar aquele negócio de agora, tem um negócio de cortar o cabelo mensal, de fazer um plano, né? De pagamento para toda semana ir lá cortar, acertar o cabelo, né? Eu estou dizendo que não devo fazer isso. Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Estou dizendo que você precisa poupar. Então, principalmente agora no começo, vocês vão casar, no casamento, alguns de vocês vão entrar com muitas dívidas. Então, é preciso poupar, né? Poupar para poder pagar essas dívidas o mais rápido possível, ok? Caminhando mais um pouquinho. Já que a gente fala de planejamento familiar, surge a pergunta: quantos filhos nós vamos ter? Quanto nós queremos ter, né? Então é importante conversar sobre isso também no curso de noivo. Por quê? Porque se a gente coloca filho no mundo, a gente tem que ter condições de cuidar dele. Porque o mundo está muito difícil hoje. Eu não estou dizendo que não deva ter filhos. Eu estou dizendo que deva se preparar para ter filhos. Porque não ter filhos por causa do medo do mundo, por causa do egoísmo, por causa que vai atrapalhar as viagens, porque vai dar muito gasto, é pecado. E pôr também os filhos no mundo e não ter condições de cuidar dele, também é pecado. Olha o que diz o texto bíblico aí. Timóteo, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, os filhos são bênção do Senhor, mas não cuidar deles como deve ser cuidado da educação moral, espiritual, financeira, não é? Educação para lidar com os familiares, respeitar as autoridades, o professor, enfim, se for pais e mães ausentes, né, os filhos colocados no mundo vão ferir o princípio da teologia aí, né, que é cuidar deles no temor do Senhor. Salmo 127, 3 diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do vento, seu galardão. A Bíblia não diz a quantidade mínima de crente, mas isso dependeu de cultura, dependeu de situações de momento. Tem gente na Bíblia que teve um filho só, como Isaac e Rebeca, tiveram somente, Abraão e Sara tiveram somente Isaac. Tem outros que tiveram dois, como Jacó e Esaú, né, filhos de Isaac. Tem outros que tiveram 12, como Jacó, né? Enfim, tem outros que tiveram vários filhos com várias mulheres. A quantidade de filhos, muitas das vezes, ela é definida até pela cultura de nossos pais, né? Meus pais tiveram 9, eu achei que era demais, eu tive duas só, né? Por quê? Porque eu vi as dificuldades que eles tinham. Então, gerar filhos ou não é só uma questão de planejamento familiar, mas é um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Métodos abortivos para planejamento familiar devem ser reprovados com uma pílula no dia seguinte, né? Já que a partir da concepção, né, a criança já passa a ser alma vivente, né? E é alguém que Deus fez. E aí, quando você usa, por exemplo, a pílula do dia seguinte, é uma pílula abortiva. O uso de anticoncepcionais para de impedir a concepção, né, não é algo imoral ou pecado, né? O importante é não ter aquela questão que eu disse do egoísmo. Se é para planejar, para vir na hora certa, para preparar, né, um ninho, assim como os passarinhos fazem. Quando eles vão ter os filhotes, né, quando a fêmea vai botar o ovo,
o primeiramente o macho começa a construir a casinha, o ninho, aonde a fêmea vai botar os ovos para poder cuidar dele. Então, nós não podemos protelar também infinitamente a geração de filhos por questões de medo e egoísmo. Tem gente que não quer ter filho. Por quê? Porque dá muito gasto, porque tem medo, por vários motivos. Também é um perigo, porque desobedece um princípio, o princípio da falta de fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos que aquilo que não é feito por fé é pecado. Então, planejar não é errado. O errado é planejar com intenções egoístas, né? Quando que a gente pode planejar o filho? Quando que é errado planejar o filho? Quando usado fora do casamento, né? Desculpa, planejar o filho não, usar anticoncepcionais. Quando usado fora do casamento para encobrir atividades ilícitas, e aí vem as consequências delas, né? Quando não se quer assumir a paternidade responsável. Hoje estamos vendo uma época em que os homens, muitas vezes, muitos homens estão, mas uma grande maioria não estão assumindo as suas responsabilidades. Então, é de suma importância a gente pensar sobre isso, né? Quando que é certo planejar os filhos? Para adiar a chegada dos filhos com vista à melhor condição psicológica, econômica e educacional, né, para limitar o tamanho da família para que se possa prover o suficiente para os filhos e por motivo de saúde física e mental dos pais e das crianças. Às vezes os pais e mães têm um problema mental, não têm condição de ter filhos. Aí coloca a filha no mundo, aí o filho começa a sofrer, fica sendo criação terceirizada. E aí se torna um perigo muito grande. O homem não peca pela simples militação ou espaçamento de ter os seus filhos, pelo planejamento deles, para vir na hora que a situação estiver melhor. Ele comete pecado quando suas motivações são presunçosas e utilitaristas, né? Ah, eu quero ficar viajando 10 anos, eu quero viajar 10 anos, eu quero ser livre, eu quero fazer, viver como solteiro. Não, isso aí é egoísmo e é pecado. O cristão que consulta ao Senhor e aceita a vontade divina na limitação dos filhos, né, é abençoado na sua família. Só olhar o Salmo 128, 1 a 6. Quando o Salmo diz lá, né, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, como é o trabalho das tuas mãos, a tua mulher será como videira frutífera em roda da tua casa, e os teus filhos como plano de oliveira ao redor da sua mesa. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, e verá os filhos de seus filhos. Então veja bem, a Bíblia não diz quantos filhos devem ter, mas os que vierem devem ser educados à luz da palavra de Deus através do exemplo dos pais, né? Através do exemplo dos avós, e todos contribuíram para o crescimento dos filhos como flecha na mão do arqueiro. Então, Deus rejeita, né, por completo o aborto e os meios abortivos para o planejamento familiar, né? O aborto é assassinato e nós, como cristãos, não concordamos com isso por causa da palavra de Deus. Mas já planejamos quantidade de filhos. Quantos filhos nós vamos chegar a ter? Já é hora de conversar sobre isso. Não deixe para cá para conversar sobre isso depois que casar. Porque depois de casar, o Renan pode querer 10 filhos e já está indo lá só um. Aí como é que fica? Né? Tem que entrar em acordo, tem que conversar antes, né? Quando que vamos ter os filhos, né? Depois que pagar a casa, depois que a gente sair das dívidas grandes, né? Depois de 4, 5 anos, é importante lembrar, né? Que você aí, os primeiros anos, vocês vão estar construindo o ninho dos filhos de vocês. Por isso que é importante conversar também como é que a gente vai criar esses filhos dedicados ao Senhor. Em Efésios 6,4, Paulo escreveu: Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje, estamos vendo dias difíceis, né? A lei da palmada, e agora, bato ou não bato? Como é? A Bíblia diz, olha, não retire a vara da criança, né? A criança entrega a si mesma, vergonha a sua mãe. Como enfrentar esses grandes desafios, né? De criar filhos no século XXI na pós-modernidade. Por quê? Porque hoje é diferente antigamente, né? Quando os pais, os filhos tinham notas ruins,
os pais davam bronca nos filhos. E em 2009 para cá, você olha que na pós-modernidade, se o filho não tirou nota ruim, quem é o culpado é o professor que não ensinou direito e parte para cima. Então, é uma alienação de educação.